E não dava pra gente finalizar esse conteúdo de Persona aqui no caso, sem falar sobre o inconsciente coletivo, né? Que é uma coisa tão abordada na série e também muito importante ali pra psicologia analítica do Jung, né? Que nada mais é do que um ponto do nosso subconsciente que é comum para todos nós, né? O que é comum a todos nós, onde todas as coisas começam, né? Não necessariamente terminam, porque a gente consegue passar por ele e criar então o nosso próprio inconsciente, criar também a nossa visão, as nossas perspectivas, mas é aquilo que existe de comum entre todos os seres humanos, né? Onde as cognições se encontram, né? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que cada pessoa, ela tem uma história. Cada pessoa tem causas e conflitos variadas, elas têm motivações diferentes, elas têm interesses diferentes, têm significações diferentes para várias coisas. Então algo que pode ser muito marcante para você pode não ter significado para outra pessoa, e algo que pode ser muito relevante para aquela pessoa pode não ter significado para você. E a gente tem isso bem evidente no Persona 5, com algo que eles chamam de memento, né? Então você tem essas masmorras, esses andares, essas dungeons, em que você explora e encontra pessoas da cidade e você lida com aquilo que acontece, né, dentro de cada pessoa dessa, dentro desse inconsciente coletivo, né? Você encontra essas pessoas, essas personalidades, e você descobre as histórias delas, você descobre o que está afetando elas, e você vê que muitas vezes é algo que é tão pequeno, mas que está afetando aquela pessoa de uma maneira muito diferente, né? Em contrapartida, você tem pessoas que estão sendo afetadas por coisas muito grandes e estão reagindo de outra forma, né? Porque cada um de nós tem uma história, realmente. E nesse inconsciente coletivo, as cognições elas se encontram, claro, é comum para todos nós, porém cada pessoa que faz parte daquilo, ela é singular, né? Então, você ciente disso, de que as pessoas são singulares, você cria essa singularidade, essa individualidade para essa pessoa, e assim você consegue tentar entrar no universo dela, né? E não só no inconsciente coletivo, naquilo que é comum para todos. Você se envolve com ela diretamente, com aquela pessoa, para entender o que ela passa, qual é a história dela, o que ela tem a dizer, né? O que fez com que aquela pessoa se tornasse quem ela é hoje, que ela agisse da maneira como ela age hoje, que ela pensasse da maneira como ela pensa hoje, né? Então os fatores que moldam o comportamento, a cultura, o ambiente, a genética, o lugar onde ela foi criada, as pessoas que existiam ao redor dela naquele momento, as coisas que ela presenciou, as coisas que ela escutou, as experiências de vida, tudo isso modifica o comportamento de alguém. E tudo isso faz com que alguém possa reagir de maneira diferente, responder de maneira diferente a diversos estímulos, né? E aqui, para finalizar este conteúdo, a gente tem então a nossa última teoria autoral aqui da Universidade de Andarilho, referente a essa questão de comportamento, de cicatrizes, causas, conflitos, que é o C5, né? Então a gente teve o C3 e o C4, que é o C5. E o C5 nada mais é do que uma mescla dessas teorias anteriores, que representa então o ponto de ruptura, aonde você realmente modifica o seu comportamento, aonde você percebe, né, o que você está fazendo. Então no C5 o que a gente tem? A gente tem causa e conflito, né, ou causa barra conflito ali no caso, que é o ocorrido, aquilo que desperta algo em você, aquilo que causou algo em você de verdade. E no meio a gente tem a cicatriz, que é a marca, como que a gente lidou com aquilo, como que a gente respondeu, como que a gente reagiu, tá? O que aquilo despertou em mim, como aquilo me afetou, né? Como que aquilo mudou o meu comportamento. E aí, para finalizar, a gente tem o comportamento coerente. Então, são esses 5 Cs ali também. Você percebe que aqui o comportamento e a coerência eles se integraram. E você tem um comportamento que já é coeso, ele já é coerente à cicatriz, à causa e ao conflito. Nesse ponto de ruptura, nessa ideia do C5, ela já é consciente. Então, no comportamento você pode chamar de comportamento consciente também, não só comportamento coerente. Ela já é consciente, ela já é racional. Diferente da C3 e da C4, que são frameworks aí que você usa para utilizar, para entender, né? São teorias que você usa para entender as coisas, entender como está acontecendo, entender o que ela causou na pessoa, o que ela causou em você, entender o significado, a significação, a ressignificação, entender todos esses pontos. Esse C5 ele já representa um ponto de consciência real. Um ponto em que você olha para aquilo e você já pode definir o que causou, qual é o conflito, já pode definir qual é o trauma, qual é a cicatriz, qual é a marca, o impacto que você vai ficar, ou que aquela pessoa vai ter. Então, definir corretamente, da maneira mais adequada que você puder, um comportamento consciente para aquilo, um comportamento que seja coeso, que ele esteja de acordo com a cicatriz, de acordo com a causa do conflito. E nesse sentido, então, a gente pode falar que a causa conflito, ela afeta diretamente o comportamento coerente, porque todo esse processo do C5, repito, só apenas o C5,
Todo esse processo, ele é feito de maneira racional. Então o C5 ele realmente é um ponto de ruptura. Vamos chamar aqui o despertar. É quando você olha para essas causas, essas casualidades, e você consegue olhar isso já de maneira consciente. E assim, a causa e o conflito está diretamente ligado ao comportamento coerente. Porque a sua resposta ela é definida de maneira racional, já vinculada à cicatriz, à marca que aquilo deixou em você, e também diretamente vinculada à causa e conflito. Aqui a gente está falando sobre a segunda causa, né? Aquela que você vai sobrepor uma causa traumática, algum problema anterior, como eu citei de exemplo anteriormente, né? Então, você teve um problema e você teve um comportamento que foi inadequado naquele momento, mas tá tudo bem, porque era o melhor que você poderia fazer com a inteligência emocional que você tinha naquele momento, era o melhor que você poderia fazer e responder da forma como você estava se sentindo naquele momento, então tá tudo bem, mas você vai ter que lidar com as consequências daquilo. E depois você vai iniciar um novo ciclo. E aí nesse novo ciclo, se você tiver consciência já de que isso aconteceu, se você conseguir lidar com a sua sombra, lidar com a sua persona, você pode iniciar já um ciclo de C5. Então essa próxima causa ela é intencional. Aqui a gente fala sobre intenção, sobre vontade. Você escolhe essa causa. Não é algo que vai acontecer na sua vida. Sabe? Algo traumático que acontece na sua vida, um problemão que surge do nada. Não. Aqui no C5 tudo é intencional. Então eu escolho uma causa que vai dar uma ressignificação para a minha causa antiga, do C3, seja C3 ou C4, entendeu? Eu ressignifico aquele problema, eu ressignifico aquela experiência vivida, eu ressignifico aquilo que modificou meu comportamento anterior para poder modelar a consequência, mas a nova consequência. Eu pago o preço do meu erro, eu pago o preço das minhas ações, eu lido com as minhas consequências e depois eu ressignifico aquilo para criar uma nova causa, conflito, para lidar com essa cicatriz de maneira racional, de maneira consciente e para ter um comportamento coerente com isso, né? E quando eu tenho esse comportamento coerente, quando eu ajo de maneira racional, de maneira consciente, eu me livro então das prisões sociais. A prisão que você tem diante das pressões sociais, né? As pessoas querem muito que você seja algo, né? E muitas vezes a gente também quer ser algo, mas a gente já é algo. A gente já é alguém, sabe? Quando a pessoa fala pra você, seja alguém na vida, você já é alguém na vida. Você não precisa de uma faculdade para ser alguém na vida, você já é. Você já é uma pessoa, você tem seus estímulos, você tem um universo inteiro, né, de inconsciente coletivo e inconsciente próprio dentro de você. Você tem a sua sombra, você tem as suas personas, você tem a sua experiência de vida, você tem o seu self, você tem o eu verdadeiro dentro de você. Isso tudo você já é. Psicologicamente falando, dentro dos arquétipos, você já é uma pessoa, você não tem que estudar para ser alguém. Então você não tem que ter essa pressão social, né? Se livrar dessa prisão real, assim, de ser algo que alguém desejou pra você. Será que é a mesma coisa que essa pessoa tá desejando pra você, é a mesma coisa que você deseja ser? Porque senão não faz sentido, entendeu? Eu não preciso agradar ninguém. Quem eu quero ser? Sabe? O que eu quero ser? O que eu quero fazer da minha vida? Sabe? Você não precisa ser algo que acima daquilo que você se julga capaz de ser, entendeu? Eu quero ser isso aqui. Mas você poderia ser mais. Tá tudo bem. Eu quero ser isso aqui. Eu tô feliz aqui nesse ponto. Ou não, eu não tô feliz nesse ponto. Mas você já tá super bem na vida, não tem problema, eu quero mais. Eu quero outra coisa, eu quero mudar. Você tem um emprego super bacana, você vai largar tudo. Vou largar tudo. Eu que defino isso, eu não preciso me julgar, me curvar a uma pressão social somente para criar essa sensação falsa de pertencimento. Porque se você não tá sendo feliz ali, você não pertence àquele lugar, entendeu? Então é muito bacana perceber isso. E ser algo além do que a coletividade impõe. Porque nós somos seres sociais, nós somos seres coletivos, entendeu? Então nós somos vinculados a uma coletividade, a uma colaboração, com certeza. Porém a gente tem que estar sempre buscando a nossa individuação, o nosso processo de ser o indivíduo, o nosso processo de ser singular. Porque nós somos seres singulares nesse ponto. Quando eu falo seres coletivos, eu falo do aspecto social. A gente nasceu para ter essa coletividade, essa colaboração. Porém, cada um de nós é um universo singular. Cada pessoa tem dentro de si diversos problemas, diversas histórias, diversas memórias, diversas significações para momentos, para músicas, para lugares, para coisas, para pessoas, que não são iguais e nunca serão iguais. Se você está dentro de um relacionamento, a significação que você tem para um momento e que a pessoa que está próxima a você tem para aquele mesmo momento, elas são diferentes. E é o mesmo momento, vocês viveram juntos aquele momento. Então, se essas pessoas estão tão próximas e tão envolvidas emocionalmente, criam significações diferentes, imagina as outras. Sabe? Imagina você alguém do seu trabalho, imagina você algum amigo, imagina você um estranho na rua. A significação criada ela é completamente diferente. E quando você percebe isso, você se livra um pouco dessa pressão social. Você sai dessa prisão. Para você saber que já é alguém e que você pode ser aquilo que você quiser. Porque você que tem que definir aquilo, entendeu?
E aí você entra nesse C5, você cria então sua causa, conflito, você lida com a sua cicatriz e você cria um comportamento coerente para responder àquilo, de maneira racional, de maneira consciente. Você responde àquela causa e você lida com aquela cicatriz, e você resolve aquele conflito, então você dá uma resposta para o mundo daquilo que você é, que você já era desde que nasceu e daquilo que você vem se tornando ao longo dos anos, ao longo dos estímulos, de acordo com as experiências que você vive, com as pessoas que você conhece, com as coisas que você gosta, com as coisas que você deseja, com aquilo que você quer fazer, com aquilo que você conquista, enfim, com tudo o que modela o seu comportamento e o seu ser. Então é isso, eu acho que essa série ela foi bem filosófica, assim, tal, mas dentro da psicologia também é muito bacana a gente abordar esses conceitos, tá? Eu preferi não trouxe muitos conceitos autorais, preferi não trazer tanta citação, porque eu pretendo fazer outros conteúdos do tipo, eu já fiz vários conteúdos do tipo, baseado em obras, referenciando bastante, então eu quis trazer uma perspectiva um pouco mais autoral, tá? Mas falei bastante sobre a questão da psicologia do Jung, vinculei aqui com o jogo do Persona, não quis me prender tanto, né, nos exemplos da série, porque não queria eliminar as pessoas que nunca jogaram, que nunca tiveram contato com isso. Esse conteúdo serve pra vocês também, tá? Espero que vocês tenham gostado, inclusive. Mas é isso, eu espero que vocês tenham apreciado bastante essa conversa, esse conteúdo, toda essa experiência aqui vivida, e que isso possa ter aberto os seus olhos, aberto um pouco mais a sua mente, que a gente possa trocar conhecimento sobre isso também, que vocês participem, né? Deixem seus comentários, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, né? Segue nossos conteúdos, conhece os nossos cursos, deixa seu comentário, crítica, opinião, sugestão, fala o que você achou também, tudo isso é bastante importante, beleza? Eu agradeço muito pela companhia de vocês e até a próxima!